Olá, meus amigos! Final de semana chegou e mais uma vez o Cidade Mais pede licença para entrar aí na sua casa. E hoje o programa está super especial. Dá só uma olhada no que a gente preparou. Tem dicas preciosas sobre a importância da informação quando o assunto é a maternidade. E a nossa notável é a advogada Mara Goulart, uma jovem super envolvida na defesa da mulher e que também é mentora de outros profissionais. Não saia daí, o Cidade Mais está começando. Programa Cidade Mais. Oferecimento Unigran. Somos os melhores. Somos Unigran. Hoje a nossa notável é uma mulher que é um orgulho para todas nós. Não é por nada não, mas essa mulherada tá com tudo, hein? Ela é advogada super envolvida na luta pelo fim da violência contra a mulher, é também coach e ajuda outros profissionais em busca do sucesso. Meus amigos, a notável do programa de hoje é a advogada e especialista em inteligência emocional, Mara Goulart. Mara, seja muito bem-vinda ao Cidade Mais, é um prazer te recebê-la aqui. Você sabe que eu sou sua fã, né? Ivane, o prazer é todo meu. Nossa, me senti lisonjeada pelo convite. Você é uma pessoa que eu admiro, você sabe disso, já te disse. Desde quando você trouxe a Celebrar para Dourados, que eu acho que isso fez um diferencial na nossa cidade. E o programa Cidade Mais, que agrega muito valor. Já até dei o meu depoimento sobre isso em relação a essa quarentena, né? Que ajudou muitas pessoas, inclusive a minha mãe, a ver coisas novas, coisas diferentes, coisas positivas. Então é uma honra estar aqui com você hoje. A honra é toda nossa. E Mara, você é muito conhecida aqui na nossa região, mas o nosso programa é transmitido para todo o estado. Então, para quem ainda não te conhece, quem é Mara Goulart? Vamos começar se apresentando. A Mara Goulart é uma advogada apaixonada pela inteligência emocional, busca trazer um direito mais sistêmico e também impactar a vida das pessoas da forma que for possível, seja através de trabalhos sociais, seja através do meu trabalho como advogada, do meu trabalho com a inteligência emocional. Mas no fundo eu sou uma pessoa que acredito na realização de sonhos, porque eu sou uma prova disso, né? Que as coisas, que os nossos sonhos podem se tornar realidades. Se formar como advogada era um sonho seu, como que o universo do direito entrou na sua vida? Então, Evânia, eu não fui uma criança que brincou de boneca, eu não gostava. Eu gostava sempre de leitura, gostava de brincar de professora e eu sempre tive muita facilidade em conversar demais. O meu perfil já era desde cedo um perfil de fazer amizade com facilidade e a advocacia era um sonho. O primeiro dia que eu vi uma advogada, eu me encantei e eu falei, é isso que eu quero fazer, e compartilhei esse sonho com a minha família. E quando eu estava iniciando a minha vida adulta, eu tive um problema muito sério e eu desisti desse sonho. Eu vi que não ia ser possível. E nesse momento, a minha mãe foi fundamental. Eu sempre falo que ela pegou na minha mão e ela disse, é possível sim, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E a partir daí, eu corri atrás dos meus sonhos. Fui para a faculdade, né? Entrei na Unigran, na época não tinha uma faculdade pública, só tinha uma faculdade particular. E o que aconteceu, Evânia? Começou um problema, porque eu sou filha de um policial civil com uma dona de casa. E nós somos em 4 filhos. Então, eu tinha esse sonho e era realmente um valor bem alto na época, né? Era um valor que uma classe média era um pouco complicado. E eu não queria ser um peso para os meus pais. Então, eu já trabalhava, mas nessa fase eu fui trabalhar numa imobiliária aqui de Dourados. E o meu salário, Evânia, ele pagava só a metade da faculdade. Então, nesta fase, eu vi que eu tinha que fazer algo mais.
E como nessa imobiliária a gente não tinha como sair para comer alguma coisa, para comprar alguma coisa, eu comecei a fazer bombons e vender na própria imobiliária e os funcionários me pagavam junto com o meu salário. E era uma fase que eu não podia comprar nada, porque tinha os livros, tinha nas cópias que a gente tinha que fazer dos trabalhos, então não tinha condições. E foi uma fase assim difícil, mas que me fortaleceu muito. E graças a Deus as coisas foram dando certo. Eu também tinha muitas habilidades de mexer com o meu cabelo, sou vaidosa desde sempre. E nessa fase eu fazia algumas escovas para as minhas amigas irem para balada. E aí elas começaram, Mara, a gente cobra, Mara, porque a gente fica com vergonha de ficar sempre te pedindo. E eu falei, quanto é que vocês pagam no salão? Elas me disseram, eu falei, tá, eu vou cobrar metade então. E Evânia, foi algo que deu um boom. Porque no sábado eu não trabalhava na imobiliária, então sábado e domingo eu fazia essa escova nas minhas amigas e ganhava esse dinheiro. E com isso foi algo muito rentável, mas eu não abandonava o fixo, né? Porque fase de faculdade você tinha que ter bastante foco. E aí no terceiro ano eu consegui um estágio na Justiça Federal, era um estágio remunerado, esse estágio já era suficiente para o pagamento da faculdade, mas ainda assim eu não abandonei essa segunda opção, porque era algo que eu gostava de fazer, eu me sentia bem realizada em transformar as mulheres, deixarem elas mais bonitas, e eu trabalhar, ficou mais fácil até de fazer esses atendimentos. E quando eu me formei, eu tive que tomar uma decisão. Agora o sonho foi realizado, eu preciso tirar essa OAB e deixar de lado essa outra profissão, porque o meu sonho realmente era a advocacia. E graças a Deus deu tudo certo, eu fiz a prova da OAB, passei. No início trabalhei em escritórios de algumas pessoas como advogada contratada e depois eu tive a coragem de montar o meu próprio escritório. E foi algo que deu muito certo, Deus sempre ali me abençoando, abrindo portas que eu nunca achei que fossem ser abertas. E na época eu era advogada da ativa na Justiça Federal, não tinha defensora pública, né, defensoria pública, então eu era cadastrada como da ativa e também no juizado especial aqui de Dourados como conciliadora, e tudo isso me ajudava na hora de pagar essas despesas fixas. E assim, realmente foi algo que deu muito certo, Evânia, eu sou muito feliz nessa área, me sinto realizada, até passei num concurso da Polícia Civil, estava nas fases, né, finais de um concurso da Polícia Civil, quando eu estava no terceiro ano da faculdade. Quando eu me formei, comecei a ser chamada para as próximas fases, mas eu desisti, porque eu tinha escolhido um caminho, era um sonho, e eu tinha certeza que se estava no meu coração, era possível de ser realizado. Nossa, Mara, que história linda, eu não conhecia. Tá vendo vocês aí de casa, pessoal? Se você tem um sonho, olha só essa história da doutora Mara. Ela vendeu bombom, ela fez escova no cabelo das amigas em casa, tudo para realizar o sonho. Você achou, Mara, que em algum momento você pensou em desistir diante das dificuldades que você enfrentou? Evânia, você sabe que não? Porque hoje, conhecendo a inteligência emocional, uma coisa que eu falo muito é em relação à visão de futuro. E na época, esses dias até comentando com meu marido, quando eu ia trabalhar de bicicleta na hora do almoço, eu via muita gente passando com carros que seriam dos sonhos, né? E eu não me abatia com aquilo, eu falava assim, nossa, hoje eu estou aqui, mas um dia eu serei uma advogada e poderei também estar de carro. E esse sonho foi realizado até antes de me formar, porque como eu estava nessas duas profissões, acabou que foi possível. Mas eu sempre desenvolvi uma visão de futuro. Antes eu não sabia o que seria isso. Hoje, com a inteligência emocional, eu já consigo visualizar que realmente era isso. Eu não enxergava as dificuldades, eu enxergava o que poderia vir, o que eu estava fazendo para realizar o meu sonho. Eu sempre uso uma metáfora, quem me conhece sabe que eu sou a mulher das metáforas, eu adoro, eu acho que toca muito o coração da gente. E tem uma metáfora que fala que tinha um pescador num mar bem revolto e o barquinho dele era bem pequeno e ele ficava olhando para o céu. Enquanto ele olhava para o céu, que era lá na frente, aquele céu enorme, imenso, ele conseguia se manter firme, por mais que as ondas eram altas, não conseguiam atingi-lo. Mas em algum momento ele deixou de olhar para o céu e ele olhou do lado. E quando ele olhou do lado, pelo tamanho das ondas, ele se assustou e ele caiu.
e ele acabou morrendo afogado. Então eu penso muito em relação a isso, quando a gente olha lá na frente, você sabe aonde você quer chegar, é como se você estivesse olhando lá o seu futuro, você estivesse olhando para o céu. Enquanto você estiver com os olhos fixos de onde você quer chegar, pode vir aqui os problemas, os mares revoltos, que se a gente tiver acreditar e tiver essa visão, você não vai cair. Você não vai cair no mar. Então a gente precisa saber onde a gente quer chegar e realmente ter essa visão. E eu acredito que eu usei muito isso, Evânia. Em todos os momentos, teve momentos de muita dificuldade. Por exemplo, quando é época de prova, eu pegava os livros emprestados para estudar enquanto os meus colegas dormiam. Porque eram livros muito caros e eu não poderia comprar. E aí eu passava aquela noite em claro, com café, coca e chocolate. E aí de manhã eu tomava um banho, passava na casa deles, deixava o livro e ia trabalhar. Então, mas era tudo de uma forma muito leve. Hoje eu vejo que eu levei isso de uma forma muito leve, justamente porque eu sabia que tudo aquilo era possível para realizar o meu sonho. Mara, e você é coordenadora hoje da Comissão do Direito da Mulher da BPW Dourados e realiza um trabalho muito bonito e importante contra a violência da mulher. Em pleno século XXI, com a mulher tendo conquistado tanto espaço, esse debate ainda é importante? Evânia, é muito importante. Eu me sinto lisonjeada de ter sido convidada para presidir essa comissão, para coordenar. E ela é uma comissão que já nasceu com um propósito. Eu tive um cuidado na escolha das componentes. Eu sei que as mulheres BPW são mulheres muito empenhadas em realmente conquistar esse espaço, mostrando a sua força. Então, eu me senti muito lisonjeada quando eu fui convidada para essa comissão. Esse meu trabalho da violência doméstica, ele começou há 6 anos atrás, um pouco mais, que eu participei da comissão da mulher advogada da OAB aqui de Dourados durante 6 anos, sendo 3 como conselheira da OAB, e nós já fazíamos esse trabalho. Hoje a OAB ainda tem esse trabalho também, né? Trabalhando com as mulheres nos CRAS, atendimento na Praça Antônio João, em determinadas datas, para trazer informação. Também foi instituído este ano o Instituto Mulher, da qual eu também sou conselheira e também tem esse trabalho pelo direito das mulheres. Mas essa comissão da BPW, ela veio com um diferencial, que a nossa comissão vai onde estes órgãos não vão, que seria nas empresas das nossas associadas e também nas empresas em geral. Eu me lembro que o dia que eu recebi esse convite, eu fiquei um pouco receosa de estar entrando em conflito com esses outros trabalhos que eu já faço. Mas depois, estudando um pouco mais, eu verifiquei que não, que nós vamos aonde esses outros órgãos não estão entrando. E uma coisa, Evânia, que me chamou muito a atenção, eu me lembro que a gente tinha, como o direito das mulheres é algo amplo, e nós vamos trabalhar todos esses direitos. A ONU estabelece como 12 áreas da vida de uma mulher, né? Incluindo tudo que é relevante, porque a mulher, nesse decorrer do tempo, elas já conquistaram muitas coisas. Mas, é claro, não teria como a gente falar de cada ponto. Então, a ONU, que é uma organização a qual a BPW tem uma cadeira, e de direito das mulheres, né? Então, nós trabalhamos todas essas áreas. E eu me lembro que nós formatamos essa comissão e no domingo uma pessoa se suicidou por conta da violência doméstica, né? Nós ficamos sabendo que uma pessoa aqui em Dourados havia se suicidado por conta da violência doméstica, e o ambiente que ela trabalhava, as pessoas viam ela um pouco triste, um pouco desanimada, mas ninguém imaginava o que ela estava enfrentando. E aí eu me coloquei no lugar dessas pessoas que trabalhavam com ela. Imagine você ter na sua empresa uma pessoa que você vê que às vezes está passando por algum problema, mas você não teve um tempo, um olhar para ir conversar com ela, saber se estava tudo bem. E também ela não se sentiu segura o suficiente, de repente, para se abrir com alguém. Até porque muitas mulheres que sofrem violência doméstica, elas sentem vergonha de falar sobre isso. E eu fiquei pensando, imagine o sentimento de não ter ajudado, o sentimento de que a gente poderia ter feito algo. Então, a partir daí, nós desenhamos um projeto chamado Rompendo o Silêncio, onde o nosso grupo vai frequentar as empresas aqui de Dourados, fazer reuniões informativas a respeito de quais são as violências domésticas, porque são vários tipos, né?
e a partir daí criar uma rede onde nós vamos fazer o encaminhamento para a Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados, para a Defensoria Pública, se for o caso, para um divórcio, né? E também a gente pretende fazer alguns convênios com faculdades na área de psicologia para que possa também fazer o atendimento para essa mulher. E tem algumas mulheres que querem apenas desabafar, então nós também temos no nosso grupo terapeuta, psicólogas, que vai estar apta para estar conversando com essa mulher num primeiro momento. Mas nós não podemos, Evânia, sentir que não estamos fazendo nada. Eu penso que nós, como mulheres, com tudo que nós já conquistamos, nós precisamos nos colocar. Em especial agora durante o distanciamento social, houve um aumento significativo da violência contra a mulher. Isso significa que o trabalho não para, a luta precisa continuar. E muitas vezes, quando o nosso grupo, por exemplo, quando a gente lança alguma ação, muitas pessoas falam, né, da gente, uma questão de feminismo, e não se trata disso. Se trata realmente de ser um apoio para as mulheres que precisam e às vezes não têm informação. Em caso de violência doméstica, não se cale, denuncie, ligue 180. Que tal educação física? Você sempre gostou de esportes? Seus principais hobbies se relacionam com a prática de atividade física? Segue muitas páginas, dicas e não perde uma novidade sobre a área? Comece agora o curso de Educação Física. Tudo isso começa com uma simples decisão: se inscrever no vestibular da Unigran. Vestibular Unigran 2020. Inscrições abertas. www.unigran.br. Unigran faz parte da sua história. Oi, gente! Vou começar com uma pergunta. Você estudou para ser mãe ou pai? Miriam, que pergunta é essa? Pois é, para tudo na vida a gente estuda. E para a tarefa mais importante, que é criar e educar um ser humano, a gente não estuda. Por quê? Eu sei que existe o instinto materno e que muitas coisas são diferentes na prática do que estão escritos nos livros, mas estudar é importante sim. Aí eu sei que tem pessoas que podem dizer: mas Miriam, meus pais me educaram e não existia nada dessas frescuras. Sério que em pleno 2020 vamos usar esse argumento? Quer dizer então que existem pessoas que não terminaram os estudos e deram certo na vida, e por isso você vai falar para os seus filhos que não precisam ir à escola? Estamos vivendo tempos que a gente tem acesso a muita informação, acesso à internet de graça, acesso a livros. Então, a gente não sabe lidar às vezes com as crianças fazendo birra, fazendo manha. A gente não sabe responder a certas reações das crianças porque a gente não tem preparo, a gente não estuda. E a informação está aqui, ó, a nosso alcance. A gente pode lidar de uma maneira muito mais sábia com nossos filhos, só que a gente não faz isso porque não sabe o que fazer. Quantas vezes você já se caiu numa situação que você falava: meu Deus, o que eu vou responder, o que eu vou fazer, não é mesmo? Então, tenha em mente o seguinte: nunca é tarde para aprender. Você pode ser o melhor pai, a melhor mãe que seu filho pode ter. Tente se aprimorar. Busque informações, busque livros, busque ser o melhor para o seu filho. Eu tenho certeza que ele vai te agradecer por isso. Tem muito mais conteúdo como esse no meu Instagram, @mãejornalista. E na semana que vem a gente se encontra por aqui. Até lá! Afinal, o que faz um biomédico? Você pode trabalhar com análises clínicas e ambientais, ser um perito criminal, atuar na biomedicina estética, além de desenvolver pesquisas e novos medicamentos. São muitos caminhos, mas tudo isso começa com uma simples decisão:
Se inscrever no vestibular da Unigran. Vestibular Unigran 2020. Inscrições abertas. www.unigran.br. Unigran faz parte da sua história. E Mara, além de atuar como advogada, você também é coach, né, e trabalha com inteligência emocional. Como foi que a carreira de coach, de mentoria, entrou no seu universo? Então, Evane, em 2018 eu passei por um processo de coach e fez um diferencial muito grande na questão de planejamento e metas. E nesse momento eu vi que, nossa, se você tivesse um foco, você ia muito longe. E eu me encantei por esse trabalho, mas eu jamais pensei em ser coach ou fazer esse trabalho de inteligência emocional. Mas, nesse momento, a minha mãe ficou doente e eu vi que eu não estava tendo esse olhar. Então, a minha meta era um coach mais tradicional. Então, a minha meta era realmente de alcançar as metas que eu tinha me colocado. E nesse momento, Evânia, eu conheci a inteligência emocional, que fala muito em relação do autoconhecimento. Quando você se conhece, você se respeita e aí sim você consegue chegar aonde você deseja, mas de uma forma pausada, entendendo o seu comportamento, se aceitando, se perdoando. Então, diante de tudo isso, quando eu conheci a inteligência emocional, foi algo que eu me apaixonei. Num primeiro momento, Evânia, eu quis trabalhar apenas com as novas advogadas, porque o 6º ano é o ano mais difícil, é o ano que a gente tá no mundo, é a prática. E aí como é que eu vou me comportar se eu for chamada numa delegacia, qual a vestimenta para ir numa penitenciária, como eu faço um atendimento para um cliente, porque o atendimento da advocacia é diferenciado, como eu vou me posicionar nas redes sociais. Então eu pensava em relação a tudo isso, como eu já tenho, eu sempre acredito que você tem que ajudar pessoas em histórias que você tem vitória. E como eu me sinto vitoriosa neste ponto, eu falei, vou trabalhar com essas novas advogadas. E realmente foi um trabalho incrível. Quando eu comecei a atender, tive muito sucesso, principalmente porque tem pessoas, a gente trabalha muito os perfis comportamentais e tem pessoas que são para advogar, tem pessoas que o que elas querem é concurso, tem pessoas que não gostam da advocacia, fez a faculdade porque alguém quis que elas fizessem, então seria interessante realmente ela ali fazer uma transição de carreira. Então nós trabalhamos toda essa questão, que é o início, é você entender por que você escolheu essa área e o que você pode fazer para melhorar. Mas como essas minhas clientes começaram a ter muitos resultados, elas começaram a me pedir que eu abrisse esse leque para atender às vezes outras amigas que não eram da área do direito. E aí começou todo esse boom desse trabalho, comecei a atender mulheres e com muitas transformações. E hoje estou atendendo inclusive homens, que é um desafio. Eu falo, nossa, é um desafio, porque com mulheres a gente tem um pouco mais de conexão, mas eu fico muito feliz com o que está acontecendo, quando eu recebo os depoimentos dos meus clientes, quando eu vejo toda a diferença que faz quando eles se conhecem, se respeitam, se perdoam. Porque muitas vezes, Evânia, nós ficamos presos a algum evento do passado, algo que nos faz mal e a gente entra num ciclo de autossabotagem, não se sentindo merecedor, às vezes, de até alcançar aquele sucesso tão almejado. Então, o meu trabalho é que você se conheça, você se perdoe, você se sinta merecedora e aí sim você trace o seu planejamento, a sua visão de futuro, com sucesso em todas as áreas e dê o primeiro passo, né? Porque nada vale a pena se não tiver ação. Mara, de tudo que você já me falou aqui, deu para se notar que você sempre foi uma mulher que soube ou que sabia aonde queria chegar. Hoje, fazendo esse trabalho de mentoria, você acha que a maior dificuldade das pessoas para alcançar o sucesso, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, é a falta do autoconhecimento? Sim, Evânia. A falta do autoconhecimento é fundamental. Trazendo um pouco o exemplo dos meus clientes, né? Eles não se conhecem. A questão do perfil que eu acho fundamental, que são os dominantes, influentes, estáveis e analíticos. Quando você conhece o seu perfil, você vai entender por que você tem alguns comportamentos positivos e negativos. Então, o que é positivo, você vai potencializar, e o que é negativo, você vai trabalhar com eles para que você alcance ali um resultado satisfatório.
E também, quando você começa a se conhecer, você aprende a ter um olhar pelo outro. Então, às vezes, um olhar pelo seu marido, pela sua esposa, pela pessoa que você ama, pelo seu chefe. E aí você entende alguns comportamentos. E quando você entende, fica um pouco mais fácil de você lidar com aquelas situações. Porque nós não mudamos ninguém, nós não mudamos a gente. Só que quando a gente muda, a nossa percepção do mundo muda. Então a gente começa a ver a situação de uma outra forma. Eu sempre falo que quando a gente tem esse autoconhecimento, é como se a gente estivesse enxergando a nossa vida de fora, de cima. E aí sim você consegue entender alguns comportamentos que você tem, como pessoa e principalmente como pais. Porque eu vejo muitas vezes que os nossos pais, por não ter conhecimento, às vezes decretaram sentenças sobre a nossa vida. E a gente acredita. Eu sempre falo, eu uso uma metáfora de um diamante, que eu falo que nós somos como um diamante. Bebês não têm medo. Bebês atravessam rua engatinhando, cheia de carro, se jogam na piscina, pegam uma cobra, coloca na boca, morde. E depois, com o tempo, a gente vai crescendo, começa aquela situação de ir para a escola, bullying. Às vezes, não sobe aí que você cai, isso é perigoso. E aí essas crenças limitantes, elas vão tomando conta da nossa vida. Vem a adolescência, que é uma fase complicada pra gente se entender, conviver com todos os nossos medos. E vem a fase adulta, onde muitas vezes as próprias pessoas que a gente ama acham que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir. Então a gente precisa se libertar. Quando você se autoconhece, você se liberta dessas crenças limitantes e se vê realmente como aquele diamante que Deus criou. Aquele serzinho ali, cheio de luz e sem medo de nada, sabendo que tudo é possível. Mara, diante de todo esse contexto que você nos falou aqui de inteligência emocional, você acredita que o sucesso é treinável? Sim, eu acredito que o sucesso é treinável a partir do momento que você se conhece. A partir do momento que você tem clareza o que está impedindo você de chegar naquele ponto. E aí sim, você se conhece, você vai buscar cursos, você vai buscar conhecimento, a inteligência artificial para chegar aonde você quer chegar. E o principal, Vânia, que é ter ação. Não adianta nada você ter clareza, você saber o que está te limitando, mas você não fazer nada para mudar. Pessoal aí de casa, olha o tanto de conteúdo que essa minha amiga tem. Mara, vamos ao nosso ping-pong notável? Eu te falo uma palavra, você me responde o que vier à sua cabeça, tá? Tá bom. Vamos lá. Família. Família é minha base. Uma dica infalível para o sucesso. Entrar em ação. É você ter clareza de onde você quer chegar. Estabeleça 5 áreas da sua vida: profissional, familiar, financeira, pessoal, porque o pessoal de como você quer estar na sua essência, na sua vestimenta, no seu visual, acho que é fundamental. E a partir daí, e amorosa, que é fundamental a gente também estar bem. E a partir daí, você estabelecer metas para todas elas, com visão de futuro positiva e entrar em ação. Um orgulho na sua carreira. Um orgulho é de ter vencido, ter conquistado este sonho da advocacia. Um orgulho é de viver esse direito sistêmico, que é um direito diferenciado, como eu faço a área familiarista, ter esse olhar diferente pelas relações, porque o direito de família ele é bem complexo, porque é um direito de pessoas que se amam. Então nós, como advogados, nós precisamos ter muito cuidado na hora de lidar com essas pessoas e colocar acima de tudo o amor e as relações. A questão financeira fica em segundo plano. Um sonho que ainda quer realizar. Ser mãe. Olha só. Uma viagem inesquecível. Veneza, na Itália. Se pudesse viver um único dia da sua vida novamente, qual seria? Seria o dia do meu casamento. Dourados é? Dourados é meu lar. Eu posso ir para qualquer lugar, mas eu sinto falta de estar aqui, porque aqui a gente conhece pessoas e as pessoas são muito acolhedoras. Um lema de vida. Meu lema de vida, Evânia, tenha clareza de onde você quer chegar, acredite em você, entre em ação, coloque o pé, que Deus coloca o chão. E com esta conversa super gostosa e cheia de conteúdo, a gente encerra o Cidade Mais de hoje. Mara, foi uma delícia ter você aqui, seja sempre muito bem-vinda, viu?
Obrigada, Evânia, te agradeço a oportunidade. Como eu disse, estou lisonjeada, porque quando eu enxergo toda essa minha história e saber que hoje eu estou aqui com você, que é uma mulher que eu admiro, num programa que eu admiro e sou fã, é uma grande honra. Então, muito obrigado por fazer parte de toda essa história. A gente que agradece e agradece também você que está aí em casa, nos assistindo, nos acompanhando todos os finais de semana. Muito obrigado pela sua audiência. E nós estamos preparando um programa super especial, viu, Mara? Que vai ao ar no dia 26 e 27 de setembro, que é um programa especial de aniversário de 1 ano do programa. Olhem só, aguardem que vai rolar muita emoção por aqui. Nós nos vemos no próximo final de semana com um programa inédito. Até lá, um excelente final de semana, uma ótima semana. Até mais. Até mais. Até mais, Mara. Você acabou de assistir ao programa Cidade Mais. Oferecimento Unigran. Somos os melhores. Somos Unigran.